dia, viu lá. Tá gravando. Vamos lá. Você vai fazer alguma introdução? Gutierrez, eu gostaria que você se apresentasse, é, Tá bom. falasse um pouco, sim, de você, de como houve esse interesse pelo estudo teológico. Combinado. Então, meu nome é Gutierrez Fernandes, eu sou aqui de São Paulo, também assembleiano. E, e assim, meu interesse por teologia começou cedo. Eu me converti, eu tinha 11, quase completando 12 anos. E graças a Deus, na igreja que eu me converti, havia um grupo de irmãos bem interessados em estudo teológico. Então, que eles foram pessoas importantes na minha formação, especialmente já no primeiro ano, já tive acesso a bons livros que eram pessoas que tinham boas bibliotecas e que já foram emprestando para mim porque via algum interesse da minha parte. Então, para mim isso sempre foi natural, né? Essa busca pelo estudo teológico, mesmo num contexto que muita gente ainda hoje é anti-intelectual, não gosta de estudar teologia. E o que me obrigou mais ainda a buscar esse tipo de estudo foi a formação do meu blog. Eu criei um blog em 2007. Na época eu já acompanhava alguns blogs evangélicos que virou mais ou menos uma moda ali em 2006, 2007. E aí eu resolvi criar um também porque até então não tinha nenhum com a temática pentecostal, ou pelo menos com essa única temática. Havia já pentecostais escrevendo, mas não só sobre isso. E como eu queria defender uma visão de pentecostalismo mais equilibrada, então eu resolvi criar esse blog. Eu não tenho formação diretamente em teologia, a minha formação é em jornalismo, eu fiz graduação em comunicação social e pós-graduação em mercado financeiro de capitais, porque eu trabalho em banco há muito tempo, então a minha formação é essa, é comunicação e essa parte de finanças. Mas o, a teologia é parte do meu dia a dia, é como eu disse, eu venho estudando desde os 12 anos, hoje eu tenho 26. Então, mais importante para mim, pelo menos, do que fazer um seminário teológico em si, é você ter um empenho, é você ter uma vontade de fazer, o estudar por si e ter essa força de vontade, porque é mais importante, às vezes, alguém faz um seminário formal, mas depois deixa para lá e acaba ficando desatualizado e aí prejudicando até mesmo a igreja com seu ensinamento raso. Então, o meu incentivo é nesse sentido, né? Ninguém precisa necessariamente entrar num seminário formal, fazer faculdade de teologia, mas é uma obrigação de todo cristão buscar o conhecimento bíblico. Temos uma ferramenta interessante, que é a escola dominical, uma ferramenta essencial nas Assembleias de Deus. É um curso teológico por excelência, e aí todo jovem, todo crente, velho, criança, tem à disposição esse curso teológico em si, né? Então, por isso que eu tenho incentivado as pessoas nesse sentido, incentivado os irmãos nesse sentido. E você me pediu, Marcelo, para falar um pouco sobre o pentecostalismo, sobre a sua relação com o estudo, né? Certo. Se você pegar a Isso. nossa vivência em pentecostal, ela é uma vivência dentro da história da igreja cristã muito pequena ainda. O pentecostalismo, ele nasceu, basicamente o pentecostalismo moderno, em 1901. Então a gente está falando de movimento que tem 114 anos. Então é um movimento muito recente ainda na história da igreja. A igreja aí que tem aí seus 2000 anos. Então nós precisamos ter consciência que esse movimento ele ainda está em formação, ainda não está consolidado. E no começo do pentecostalismo houve uma reação muito grande, porque o pentecostalismo moderno ele é uma junção do movimento da santidade, que veio do metodismo, é uma junção também de uma crença do pietismo, é uma junção, é uma mistura então de pietismo com metodismo e ao mesmo tempo
com uma busca maior de uma fé mais autêntica em reação ao liberalismo teológico que foi muito forte no século XIX. E todos esses grupos misturados, você tem a junção de um grupo que tem uma característica lá no início muito negativa, que é ser anti-intelectual, que é ter uma visão negativa do estudo bíblico, negativa da teologia, mas que isso foi mudando no decorrer do tempo. Logo no início do pentecostalismo, já teve nomes importantes que associavam que o pentecostalismo só teria futuro se tivesse consolidação doutrinária. Aí nós tivemos nomes como Donald G. Se vocês puderem buscar livros desse autor, ele é muito bom. Infelizmente, no Brasil, a maioria dos livros dele já estão esgotados. Quem lançou um livro dele foi a CPAD. O nome do livro é eu acho que é Como Ser Batizado no Espírito Santo. É o título mais recente do livro. O título é infeliz, porque não é o título no original. No inglês é só Batismo no Espírito Santo, porque ele combate essa ideia de um mecanismo pronto para buscar o batismo, e aí colocar esse título em português. É um desrespeito ao livro. Mas o livro trata a respeito do pentecostalismo, muito bem, dons espirituais, trata a respeito de uma visão geral a respeito do que é ser pentecostal. E tem um outro livro dele em português, já esgotado há muito tempo, que é sobre os dons espirituais, ou dons espirituais, da editora Vida. Também um livro que vem ensinar como lidar com essa questão dos dons espirituais. Então, Donald G., logo ali no início do pentecostalismo, especialmente o pentecostalismo inglês, ele teve uma influência muito importante nesse sentido de trazer essa visão. O pentecostal também precisa estudar, o pentecostal também precisa ter uma doutrina consolidada. Porque se não tiver, é um movimento sem futuro, é um movimento que não tem como ir para frente. Porque só viver de emoção, só viver do calor, uma hora isso passa. E aí todo movimento ele precisa depois de uma consolidação. E isso foi importante. Tivemos outro nome do mundo anglo-saxão, que foi Meir Perman, que ele escreveu logo ali na década de 30, um livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é uma pequena teologia sistemática. O Meir Perman teve esse livro traduzido aqui para o Brasil pelo Orlando Bohr, e é um livro importante também porque foi, talvez, para muitos pentecostais, o primeiro livro de uma teologia, sistematizando a teologia em si, apresentando as doutrinas principais da Bíblia e ali ensinando a como lidar com essas doutrinas. Então foi muito importante para o pentecostalismo esse livro. Nomes, então, aqui no Brasil, como o próprio Orlando Bohr, como eu citei, que foi quem trouxe o livro do Meir Perman. Ele foi uma pessoa que incentivou bastante o estudo teológico. Mas até a década de 60, especialmente, havia uma visão nas Assembleias de Deus muito negativa sobre o estudo teológico, que se dizia naquela época que o estudo teológico era, digamos, uma fábrica de pastores. Fazer seminário não era bom porque qualquer um poderia virar pastor só pelo simples fato de ter feito um seminário teológico. Nós sabemos que não é bem assim, era um exagero, era uma visão mais preconceituosa sobre o estudo teológico. E aí isso mudou. Isso foi mudando aos poucos, a partir da década de 60. Aos poucos mesmo, porque isso só veio a mudar radicalmente a partir dos anos 90. Então demorou bastante, demorou aí pelo menos 40 anos para essa consolidação, para essa mudança, né, de visão nas Assembleias de Deus. Os anos 90 eles são importantes porque é onde tem basicamente essa mudança de eixo. Só um minutinho, por favor. Só um minuto, por favor. Vamos sentar pra cá. Senta, tá dando pra todo mundo ver? Tá. Você quer sentar aqui no meio? Não, eu vou sentar pra cá. Gutierrez, chegou mais dois jovens. Tá bom. O Eliel e a Annalise. Eles também são alunos da escola dominical, membros lá da nossa amada igreja e jovens extremamente interessados pela palavra de Deus. Bacana. Eu vou
Eu vou continuar. Depois vocês podem pegar o ponto histórico que eu estava comentando, mas continuando aqui na linha que eu Isso. estava comentando. Então, foi a partir da década de 60 que houve essa mudança de eixo sobre a visão da relação do estudo com o pentecostalismo no Brasil. Na década de 30, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos já tinha universidade, algo que o Brasil não tem até hoje. Até hoje a Assembleia de Deus não tem nenhuma universidade, E ela a tem FAET? faculdades. Oi? E a FAET, ela não é da Assembleia de Deus? Ela é, mas são faculdades, não Ah, são universidades. Então tem essa diferença, né? Normalmente uma faculdade assembleana tem um curso de teologia, pedagogia, letras, alguns até biologia, mas não tem nenhuma universidade como Mackenzie, né? Que entendi. vai de engenharia, passando pela medicina até a teologia. A Assembleia de Deus ainda no Brasil até hoje não tem nenhuma e nem tem planos ainda de fazer. Mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, estamos muito longe disso. Mas a Assembleia de Deus nos Estados Unidos já tinha na década de 30. Eles formaram lá, no estado de Missouri, uma universidade. Então veja que a cultura aqui, a própria cultura brasileira, ela não colaborou muito, porque você já tinha um grupo de pentecostais que tinha uma desconfiança do estudo em si, tinha uma desconfiança que isso era bom para o desenvolvimento da igreja. E aí você ainda junta isso com uma cultura que nunca foi muito ligada à educação, que é a cultura brasileira, até hoje não é. Então, uniu, infelizmente, o útil ao agradável, nesse negativamente. Outro fato que colaborou com uma visão negativa do estudo é a visão escatológica da nossa igreja. Uma visão escatológica, não hoje, mas quem se converteu há 15 anos atrás via como esse discurso era típico, né? Jesus está voltando logo, não há tempo de fazer mais nada, vamos evangelizar, evangelizar, evangelizar e esperar que ele volte. Essa visão assim, Jesus está voltando, então não dá tempo de fazer universidade, graduação, pós, isso a gente vai perder tempo, né? Essa visão era muito, muito forte no nosso meio. Isso veio de um tempo para cá. Mas essa visão que E, era perder tempo, formar pastores, formar pessoas. E tem um outro ponto também, que mesmo na década de 80, quando começou muitos pentecostais a aderir à universidade, eles começaram fazendo cursos que não têm a ver com teologia. Faziam cursos mais a ver com educação clássica, direito, às vezes até medicina. E aí a teologia foi ficando de lado. Era mais uma visão pragmática, uma visão no sentido, eu preciso estudar para crescer na vida, mas não com a visão de desenvolver o estudo da igreja em si, né? O que foi também, infelizmente, um atraso no nosso meio. Né? Mas isso, graças a Deus, está mudou. Eu sempre digo que a gente vive um período hoje complicado, difícil, um período com muitos desafios para a igreja, mas ao mesmo tempo tem coisas boas acontecendo. Né? Você hoje tem um grupo enorme de pessoas buscando mais conhecimento, mais estudo, a internet tem ajudado nesse sentido. É impressionante o número de pessoas hoje aderindo a debates teológicos. É verdade que muitos debates eles são ruins, eles são infrutíferos, eles são debates ainda infantis, mas assim, só de ver um grupo de pessoas interessadas em acompanhar esse tipo de debate, eu já fico feliz. Já é uma mudança aí de paradigma no nosso meio. Né? E na própria igreja isso tem refletido de alguma forma. Eu mesmo dou aula em um curso teológico básico aqui de uma igreja vizinha minha, uma Assembleia de Deus também, mas não é do meu ministério. Eu dou aula lá para um grupo de 10 pessoas, um grupo pequeno, mas a igreja também lá é pequena, acho que deve ter no máximo 40 pessoas. E é muito legal você ver, lá tem gente eu acho que o mais novo deve ter 20 anos, o mais velho uns 50, mas são pessoas totalmente interessadas naquilo que estão estudando, uma realidade que a gente não via até pouco tempo atrás. Né? E aí, Marcelo, eu vou entrar então nas suas perguntas que você mandou aqui para mim, certo. para que a gente possa organizar bem então essa pequena palestra.
Você pergunta, né, qual a importância do preparo teológico na vida dessa nova geração? Olha, eu acho que a maior importância hoje do estudo teológico é que a nova geração, ela é informada, ela é bem informada, mas não necessariamente sábia, né? Esse é o nosso dilema. Nós temos uma geração que sabe tudo, né? Está informada sobre tudo, recebe notícias, WhatsApp, está no Facebook o tempo todo. Então, é uma geração que precisa de uma base, precisa organizar todas essas informações que ela recebe e saber como lidar com essas informações. Então, não dá para a igreja ter mais aquele comportamento de que o estudo era desnecessário. Pelo contrário, nós vivemos num desafio muito grande hoje. Eu dou só como exemplo, por exemplo, hoje em dia, o cristão que entra na universidade é muito diferente do cristão que entrava na universidade na década de 80. Por quê? Hoje, quando você entra na universidade, você não lida mais com um professor ateu, militante. Tem um ou outro, mas a maioria não é mais. Eu mesmo, quando entrei na universidade, eu pensava que ia lidar com professores ateus, professores que iam tentar fazer com que eu não acreditasse mais em Deus, porque era esse tipo de leitura que eu tinha a respeito das universidades. Mas eram leituras da década de 80, eram livros antigos. Você entra hoje na universidade, você não lida mais com um professor assim. O professor vai dizer o seguinte: ah, você é religioso? Bacana, legal. Eu também sou, eu acredito numa energia. E legal, né? Bacana. E pergunta para você, e você ainda tem que ter aí um jogo de cintura para não ofender essa pessoa, né? Eu lembro muito bem um professor que eu tinha de filosofia, que era fanzaço do Nietzsche, e nas aulas dele, ele só falava sobre o Nietzsche e o Foucault, que são dois autores pesados, e nessas aulas de filosofia, uma vez, em alguma conversa que eu estava tendo com ele, eu falei que eu era evangélico. Aí ele, bacana, legal, ele não foi me recriminar, né? Ele disse que era muito legal ser evangélico. O Aí ele disse, Nietzsche, eu sou budista. É legal também, né? O importante é buscar uma fé. Então, esse discurso que é mais tolerante e até mais sedutor é o nosso desafio hoje. Era muito fácil enfrentar, ou não era muito fácil, mas era mais fácil enfrentar no passado, onde você tinha claro o que era certo, o que era errado, ó, isso aqui é ateísmo, isso aqui é cristianismo, do que esse mundo hoje difuso, em que as pessoas dizem assim, o importante é ter fé, o importante é acreditar em alguma coisa, né? universalismo. E aí, né? Oi? É aquela questão do universalismo. Todos os Isso, caminhos irão levar a Deus. isso. E aí é um discurso tão sedutor que muitos crentes repetem ele, né? Quantas vezes você já ouviu uma pessoa evangélica do nosso meio falando, não, o importante é ter fé, o importante é buscar Deus, né? Mas assim, de uma maneira tão genérica que você não sabe que Deus é esse que ele está buscando. E até essa frase é muito comum no púlpito. Ah, o importante é ter fé. Fé em quem? Fé em quê? Né? A gente tem que saber para quem nós estamos direcionando a nossa fé. Então, eu vejo que hoje o desafio é maior justamente por isso, porque nós não temos mais essa zona, o preto e o branco, né? Olha, aqui é isso, aquilo é diferente disso. Não. Aqui é A, aqui é B. Não. Hoje está tudo muito misturado. Estamos numa zona cinzenta, então é mais difícil discernir o que é certo do que é errado hoje do que há 20 anos atrás. Por isso que é importante demais estudar. E aí, quanto mais a gente ter conhecimento, mais a gente buscar o conhecimento em si, vai ser melhor para a gente saber discernir o tempo que nós temos vivido. Né? Você pergunta aqui também qual a Gutierrez, contribuição. Oi? queria fazer uma pequena observação em relação a essa primeira pergunta. A importância sim, do conhecimento para essa nova geração. Você citou algo muito interessante, a questão da quantidade de informações que os jovens têm. Um exemplo, eu quando iniciei o interesse pelo estudo, eu até comentei com você, eu li alguns artigos, inclusive foi no seu blog, eu comecei a pesquisar diversas coisas e eu acabei encontrando
o site do Monergismo e o do Ministério Fiel, onde tem muito conteúdo de peso, eles traduzem muito texto, então eu fiquei muito encantado com toda aquela literatura e aquela gama de vídeo que eles disponibilizam, principalmente a editora Fiel. Então, assim, eu comecei a ser bombardeado, não sei se eu posso utilizar esse termo, por um conteúdo de linha calvinista. Eu, estando numa Assembleia de Deus, de uma linha arminiana, ou deveria ser arminiana, eu comecei a receber muitas informações de ambos os lados e eu comecei a ter quase uma overdose de conteúdo, conteúdo teológico. Talvez seria interessante você enfatizar essa questão de um estudo teológico pentecostal. Que tem pouco ainda, né? Isso. Assim, digamos assim, esse fenômeno que aconteceu nos últimos anos de vários pentecostais ter aderido ao calvinismo é justamente culpa também das nossas igrejas, né? Porque assim, são igrejas que não valorizaram a educação. Aí, o que acontece? Você tem uma nova geração que está sedenta por educação. Ela vai buscar educação. Não acha na sua igreja, vai achar em ministérios calvinistas que já trabalham com isso há bastante tempo, né? Então, é importante que nós, como pentecostais, venhamos a conhecer qual é a nossa doutrina, em que eu creio. Por que eu sou assembleiano e não batista? Por que eu sou assembleiano e não presbiteriano? Isso falta no nosso meio, né? Não tem mesmo. Eu pergunto, é uma pergunta que eu sempre faço na escola dominical. Por que você é assembleiano e não presbiteriano? A pessoa, não sei. É mais ou menos a ideia, parece que aderiu à Assembleia de Deus porque era a igreja mais próxima de casa, né? Mas não porque tem uma base doutrinária sólida. Então, é muito importante isso, Marcelo, porque eu tenho visto muita confusão nesse sentido. Eu tenho visto até jovens assembleanos que vão buscar informação em outros meios. Tudo bem, não tem nenhum problema, mas que agora estão aderindo até cessacionismo. São pessoas que estão na Assembleia de Deus e não acreditam que Deus conceda dons. Assim, é um paradoxo. Como que eu sou pentecostal e ao mesmo tempo não creio mais nos dons? Não dá para conciliar uma coisa com a outra. E aí, em primeiro lugar, eu preciso entender o que é a doutrina da minha denominação. Em que o assembleano crê? E se eu perguntar para 95% dos assembleanos, ou mais até, não sabe dizer, né? Na verdade, os nossos 14 pontos doutrinários, eles estão lá na página 2 do Mensageiro da Paz. Começa com a crença na Trindade e acaba com a crença na volta de Cristo, né? Mas o que distingue um assembleano de um batista, de um presbiteriano? É basicamente uma doutrina, que é a crença no batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em novas línguas. Isso é uma característica distinta da Igreja Assembleia de Deus em relação a demais igrejas evangélicas e até outras igrejas pentecostais. Então é muito importante a gente ter em mente sobre os pontos doutrinários da nossa denominação. Muita gente hoje ainda, se você perguntar quais são as doutrinas da Assembleia de Deus, ele vai dizer, mulher não vestir calça, mulher não usar brinco, mulher não fazer isso, mulher não fazer aquilo, né? Não sei o quê. Aí a gente fala, não, isso não é doutrina, irmão, isso são costumes e não é seguido de maneira geral por todo assembleano. Tem a assembleia que segue, tem outras que não, é uma bagunça nesse sentido. Bom seria que nenhuma seguisse, mas tem essa bagunça aí no nosso meio. E aí, o que acontece? O assembleano não sabe realmente o que é a sua doutrina. Ok, eu creio na Trindade. Eu creio na Trindade, então, aí eu vou falar, mas o católico também crê. Mas o presbiteriano também crê. O metodista também crê. Essa é uma das doutrinas que você crê. Mas qual é a doutrina que vai distinguir você mesmo como assembleano? É o batismo no Espírito Santo com evidência e falar em novas línguas, né? Então, se eu, por exemplo, não concordo com essa doutrina, não faz sentido eu ser assembleiano, porque uma doutrina basilar
da fé assembleiana. Ela está lá desde o início. Então, é um tipo de coisa que não faz sentido eu querer mudar, porque a denominação nasceu em função dessa doutrina, né? Se eu já não creio nela, não faz sentido eu ficar nessa denominação. Agora, é diferente daquele, por exemplo, que adere ao calvinismo, né? Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela não tem uma visão específica sobre a doutrina da salvação. É bem verdade que a Assembleia de Deus no Brasil e também nos Estados Unidos, ela é em si arminiana. A maioria dos expoentes assembleanos, eles são arminianos. Mas não há nada lá na nossa confissão de fé que diga que a nossa confissão de fé é estritamente, como chama? Estritamente arminiana e nem calvinista. É interessante esse ponto de vista sobre a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus, que ela é aberta sobre isso. Ou seja, dá para ser assembleiano e calvinista? Dá. Dá para ser assembleiano e arminiano? Dá. O que não dá é para ser assembleiano e pelagiano. O que é pelagiano? É aquele que crê que a salvação é fruto do esforço dele e não fruto do esforço de Cristo. Isso não dá. Não dá para ser cristão, inclusive, né? Ser pelagiano e cristão ao mesmo tempo, porque a mensagem da cruz é justamente essa mensagem que Cristo morreu no meu lugar, e não que eu construo a salvação. Quem construiu a salvação por mim foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que não dá é para ser assembleiano e cantar aquela música da Damares, né? Eu estou pagando o preço para morar no céu, né? Eu estou pagando, né? Inclusive, você tem um artigo em relação a isso lá no seu blog, né? Porque uma menina cantou aqui na igreja essa música, né? Então, posso falar? Pode falar. Então, a salvação seria uma parte, em parte esforço nosso, em parte esforço de Cristo, porque, assim, Deus dá a salvação para a pessoa, mas só que ela vai precisar fazer alguma coisa para adquirir ela, certo? Então... Não. Não? Não, essa é a visão que a gente chama de semi-pelagiana. Né? Olha aí o Teologia Arminiana do Roger Walston. Né? É bom a gente esclarecer isso. Na visão cristã, seja ela arminiana ou calvinista, aí não importa se você é calvinista ou arminiano, a salvação ela é 100% obra de Cristo. Glória a Deus. Não tem nenhuma parte que eu vou complementar. Aí fica aquela questão. Bom, se tudo Deus faz por mim, como é que fica então? Eu não preciso me esforçar em nada? Como que fica aquele texto bíblico que diz que o reino de Deus é tomado por esforço, né? Aí fica sempre essa pergunta. Quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, que eu vou ser salvo, né? É porque a gente está pensando de maneira invertida. Porque, assim, a salvação, por ser uma obra de Cristo, ele é quem faz, é uma obra que vem de fora para dentro. Ou seja, é um efeito que vem da redenção do Senhor na cruz, ele faz a obra completa, ele diz está consumado, ou seja, se ele disse está consumado, não necessita de mais uma obra complementar do homem. Se ele disse está consumado, acabou. Ele fez tudo. Aí vem uma outra operação que nós chamamos na doutrina cristã de regeneração, que é o Espírito Santo aplicando a salvação no nosso coração. A regeneração nos transforma e nos forma novos homens. Ou seja, a salvação é uma obra que vem de fora para dentro, mas que transforma o meu interior. É claro que ninguém pode dizer eu sou salvo vivendo da mesma maneira que vivia antes. Não dá. Por quê? Porque a salvação que veio de fora é um choque tão grande na vida dele que esse choque o transforma, né? Esse choque tem nome, é regeneração, é uma operação vinda do Espírito Santo, que transforma o homem. Mas se eu falar, eu preciso fazer algo para ser salvo? Não preciso fazer nada. Basta eu receber da graça de Deus a salvação e deixar que essa salvação possa transformar a minha vida por meio da operação de Deus. E aí a minha vida vai ser diferente. Ela vai ser santificada. Porque é muito comum,
Qual o seu nome, desculpa? A Denise. A Denise? Aham. Então, é muito comum, a Denise, no nosso meio, se acreditar assim, a salvação é de graça, mas a santificação é esforço. Nem uma coisa nem outra. A salvação é de graça, sim, e também a santificação, ela é um presente da parte de Deus. Ah, então quer dizer que eu sou salvo, isso Deus faz por mim, e eu também sou santificado, é isso que Deus faz por mim. Também a santificação é uma obra que vem de fora para dentro. Mas muito cristão pensa que a santificação, ela vem de dentro para fora. Ou seja, é eu que produzo a minha santificação. Não, se Deus não me ajudar a ser santo, eu também não vou conseguir ser santo. Esse é um dilema de muito cristão, especialmente jovens. Ficam lá lutando contra o pecado, lutando contra um determinado vício que ele tem, e fica se esforçando, e muda às vezes posição de objetos na sua casa, e deixa de ir em determinado lugar. Tudo isso é cosmético, tudo isso é superficial, nada disso vai santificar o homem. O que vai santificar o homem é deixar que Deus opere no coração dele. Se Deus não nos ajudar nessa parte, a gente não consegue nada. Nem ser salvo, nem ser santificado. Então, se você perguntar a mim de novo, olha, eu tenho que fazer algo para ser salvo? Não. Não. É aceitar a graça. Eu só não vou deixar de fazer. Ou seja, eu só não vou resistir à graça, né? Isso, inclusive, está no livro que o Marcelo apresentou, que é a ideia da graça ser resistida. Eu não posso fazer isso. É claro que se eu resistir à graça de Deus, se eu rejeitar a graça de Deus, eu estou perdido. Mas se eu aceitar essa graça, se eu aceitar esse presente, ele vai me transformar, ele vai me santificar, ele vai me renovar, e assim por diante, né? Então, essa visão. A salvação é uma obra exclusivamente de Cristo. Eu não tenho que complementar absolutamente nada. Eu vou viver sim uma vida santificada porque é consequência da salvação. Para resumir, desde cedo eu gravei uma frase do Martinho Lutero, que é muito boa, que diz assim, o homem bom faz boas obras. O homem bom faz boas obras. Ou seja, o homem é bom porque Deus o santificou. E por isso ele passa a fazer boas obras. Mas a primeira iniciativa aqui é de Deus. E aí ele disse, mas as boas obras não fazem do homem bom. Ou seja, o contrário não pode fazer o homem bom. Eu posso ser uma pessoa não regenerada, mas que eu venha me esforçar por fazer muitas boas obras, mas isso não vai me tornar bom. Por quê? Porque só um é capaz de me tornar bom, que é Deus, ao me justificar através de Cristo. Então é só a gente saber essa relação. Primeiro vem a bondade da parte de Deus, para depois vir a nossa própria bondade, né? E não ao contrário, porque a nossa bondade em si, sozinha, é incapaz de produzir algo realmente relevante para a salvação. Longe disso. Ficou claro a primeira pergunta? Uhum. Né? Vamos aqui então à segunda. Qual a contribuição que o estudo da teologia pode prestar para o meio pentecostal? Olha, o meio pentecostal é um meio emocional por si só, né? É um meio que valoriza muito louvor, muita oração, vigílias. E aí, no meio de tudo isso, a gente precisa também de racionalidade. Precisa do culto racional. É o que diz Paulo lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. O nosso culto ele tem que ter sentido, razão, tem que ter começo, meio e fim. Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Eu preciso saber o que eu estou produzindo, inclusive, né? Como meio de adoração. E aí, o estudo, ele me ajuda a organizar esse tipo de coisa. Porque se eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente o capítulo 14, ele está falando de dons espirituais, mas ele está organizando. Ele está dizendo, falem 2 ou 3 em profecia, e os outros julguem.
Ou seja, há uma limitação. Eu não posso fazer de um culto de 2 horas 1 hora e meia de profecia. Não posso. Porque o culto ele tem que ser para quê? Qual o propósito do culto? Em primeiro lugar, o propósito do culto é adoração a Deus. Em primeiro lugar, acima de tudo. Em segundo lugar, a edificação do outro. Como que eu vou ter uma igreja edificada se ela fica o tempo todo profetizando? Se ela fica o tempo todo falando em línguas? O tempo todo de olho fechado? Não, eu preciso ter também a exposição da palavra, eu preciso ter também um conhecimento da palavra. Sim, a oração vai ter seu espaço, a profecia vai ter seu espaço, o louvor vai ter seu espaço, a manifestação espiritual vai ter seu espaço, mas tudo isso de maneira muito bem organizada, para que nenhum tipo de organização do culto venha sufocar o principal, que é a adoração a Deus e a edificação do outro. Por isso que eu sempre falo, um irmão que sai sapateando no meio da igreja, no meio do culto, no meio da pregação, eu não estou dizendo que aquilo ali é manifestação maligna. Não, não é. Mas é emocionalismo puro do homem. Por quê? Porque ele está atrapalhando o culto. As pessoas, em vez de prestar atenção na pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, estão prestando atenção em quem? No irmão que está sapateando, que está fazendo um movimento, um manto, não sei o quê, no meio do culto. Para aquela pessoa que está fazendo aquilo, talvez o culto está sendo arrebatador para ela, está sendo maravilhoso para ela. Inclusive, Aquela pessoa está saindo daquele culto muito bem, mas e os outros? inclusive, as pessoas tendem a confundir a emoção do momento com a presença do Espírito Santo, eu acredito. E isso em si já resulta numa distração para os irmãos que estão querendo prestar atenção na palavra, né? Porque eu estou tentando edificar a minha alma, tentando alimentar meu espírito com um pouco mais de conhecimento, e o irmão está pulando fazendo coisas que vão tirar nossa atenção. Porque quando você está naquele estado de concentração pura, qualquer coisinha te tira daquilo ali, e para voltar é difícil, certo? Então, as pessoas tendem a confundir emoção com Espírito Santo. E Espírito Santo, às vezes, é só 20% de tudo aquilo. E é muito comum aquela pergunta: quem está sentindo a presença de Deus nessa noite, né? Se sentir a presença de Deus fosse algum tipo de arrepio, não sei nem o que explicar, o que seria essa presença, né? Mas assim, é isso que você falou, perfeito. A gente não pode confundir emoção com presença espiritual, porque a presença real do Espírito Santo, a Bíblia mostra muito bem, é a manifestação do fruto do Espírito. É eu ter uma vida de amor, uma vida de paz. Eu sou uma pessoa que transmito paz, uma pessoa que tem controle, domínio próprio, uma pessoa bondosa. Essa ação, essa presença do Espírito Santo principal na nossa vida. Também o Espírito Santo se manifesta de maneira prática pelos dons espirituais, é claro, é evidente, mas tudo isso tem que estar sobre julgo da edificação coletiva da igreja, né? Eu preciso ter essa visão. Esse tipo de organização que a gente precisa ter, e a teologia é importante para nos ajudar nisso. Eu falei até domingo na escola dominical. O estudo da palavra, ela apaga fogo. Apaga sim, mas não é o fogo do Espírito, é fogo estranho. Só fogo estranho que é apagar. Fogo do Espírito, pelo contrário, ele é cada vez mais aquecido. É muito gostoso se você fizer essa experiência de estar lendo a Bíblia, buscar um sentido ali no original, no grego, no hebraico, por exemplo, e salta os seus olhos no sentido daquele texto que você nunca tinha percebido. Como que é uma sensação maravilhosa, é uma sensação de edificação e às vezes transmite até certa paz ao seu coração que não dá para reproduzir, que não dá para vou repetir isso, ou seja, é uma edificação que vem da parte do Espírito Santo. É fogo no nosso coração, mas é um fogo não estranho, né? Um fogo melhor, um fogo do Espírito de fato, né?
Glória a Vamos Deus. Gutierrez, deixa eu te Oi. perguntar. Como exatamente que a gente vai separar o que é essa emoção do que é realmente espiritual? Porque a gente nasce e já cresce nessa base de que para ser crente, para ser salvo, você tem que falar em línguas, você tem que usar essa roupa, você tem que estar dessa maneira, você tem que sapatear. Então acaba sendo difícil você separar o que é espiritual e o que é emoção. Acaba gerando uma certa confusão. Como que se separa isso? Eu acho que o principal ponto é o fruto que isso produz. Por exemplo, por exemplo, eu vou contar uma experiência. Uma vez eu fui num culto, era sábado à noite, era uma festa, aí continuou domingo pela manhã, e teve um grande mover, né, nesse domingo pela manhã. Foi muita gente caindo no chão, muita gente. Aí disse lá o pregador que 70 pessoas tinham sido batizadas no Espírito Santo. E acabou. O que deveria ser uma escola dominical foi aquela emoção toda, né? E aí acabou aquilo. Eu estava sentindo que aquilo ali era um grande vazio, que era uma grande fantasia. E isso se cumpriu. Por quê? No mesmo dia, esse mesmo irmão que dirigiu o culto, ele convocou toda aquela turma de batizados a voltar no período da tarde na igreja para fazer um evangelismo pessoal. E aí apareceu um dos 70. Como que a Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo lá em Atos 1:8 é para quê? É revestimento de poder para testemunhar. Como que 70 pessoas são revestidas do poder para testemunhar e depois uma só aparece para testemunhar? Tem alguma coisa estranha. Então, eu acho que o principal discernimento aí é a gente olhar o fruto disso. Mas isso é complicado fazer às vezes. E até mesmo a gente distinguir isso pessoalmente no momento do culto. Eu penso muito se, por exemplo, eu mesmo, às vezes estou sendo levado por uma emoção, que isso já aconteceu comigo várias vezes. Uma experiência que aconteceu comigo que foi muito rica e interessante é que em um culto, eu estava cantando no culto, fui convidado a cantar. Eu não sou bom de cântico, nada disso, mas naquele culto eu fui convidado para cantar um hino. E aí, no meio do hino, eu comecei a falar em línguas. E falava em línguas. E passei ali, mais ou menos, de 5 a 8 minutos, cantando em língua. E ali, era uma manifestação realmente espiritual. Era realmente do Espírito Santo, digamos assim. Era realmente um dom espiritual manifestado. Só que ele estava manifestando de maneira errada, de maneira descontrolada. Como que eu caí em si? Não foi no culto. Isso foi num domingo à noite. Na segunda de manhã, eu estava num supermercado, no mesmo bairro, e na época eu era ensino médio, eu só estudava, e lá eu encontrei uma irmã da igreja. E ela falou assim para mim: Gutierrez, o que aconteceu ontem lá no culto? O que estava acontecendo ontem ali? Porque você falando em línguas, cantando em línguas, mas aquilo não me edificou em nada. Eu estava só assistindo aquele espetáculo que você estava fazendo. Ela usou essa palavra, espetáculo. Eu caí em si e percebi que eu estava mesmo era fazendo um espetáculo. Eu estava era querendo o quê? Fazer um show pessoal do Gutierrez manifestando o dom de cantar em línguas perante a congregação. E eu percebi ali que era vaidade. Ali tudo o que eu estava fazendo naquele culto, no momento de cântico, era sim manifestação de um dom espiritual, mas motivado pela vaidade. Então, esse discernimento que a gente tem que ter é do fruto que está produzindo. Realmente ele está edificando, essa manifestação, ela está edificando alguém, está edificando a minha vida? Ou é manifestação vaidosa? Ou é porque, não sei, eu quero impressionar alguém? Ou é porque meu dia foi pesado e eu quero me sentir leve, né? Qual é a motivação? Eu tenho que me perguntar, qual é a motivação disso? Até mesmo quando eu estou pregando ou cantando. Eu estou pregando, eu tenho que me perguntar, qual é a motivação da minha pregação? É glorificar a Deus? É exaltar a Deus? Ou é a exaltação minha, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente perguntasse mais na nossa cabeça, no momento de qualquer tipo de atividade na igreja,
seja ela o cântico, seja ela a pregação, ou seja ela uma manifestação de um dom espiritual, se eu perguntasse mais a mim, olha, eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou para a minha própria glória? Muito disso ia se resolver. Eu ia ter a capacidade de discernir o que era mera emoção do que é realmente espiritual, do que é realmente edificante para todo mundo, né? Então acho que esse é o ponto. É muito comum, eu falo isso às vezes aqui na igreja, é muito comum nas pregações aqui, especialmente, o pessoal, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Aí uma vez eu me vi perguntando, meu Deus, mas é a glória a Deus que as pessoas querem ou é porque elas querem barulho para dizer depois que a pregação foi abençoada, que foi maravilhosa, que não sei o quê? Né? É Deus mesmo que você quer que seja glorificado? Essa é a pergunta, né? Eu acho que essa é a questão principal. Foi bom que o senhor esclareceu isso, porque às vezes eu me sinto incomodada comigo mesmo, que eu não sou muito de manifestar, sabe? Eu dou glória a Deus na hora que eu sinto que eu tenho que dar glória a Deus, porque aquilo lá foi uma coisa racional. Eu não gosto muito de ficar dando glória a Deus assim, pra todo mundo ver, pro pregador falar que foi abençoado, como o senhor disse. E eu assim me senti até aliviada que o senhor esclareceu esse ponto, porque tem vezes que, às vezes eu acho que eu não estou sendo não estou sendo edificado, não estou sendo espiritual, porque eu nunca fui muito assim de falar línguas estranhas. Eu só falei uma vez quando eu fui batizada, e aí minha mãe disse assim pra mim, olha, as línguas, as revelações, profecias são para edificação do povo de Deus. Então, quando eu vejo que um irmão está começando a falar em línguas, eu não sinto nada, eu fico olhando assim, estática, olhando para aquilo, porque eu não sinto nada, eu penso assim, poxa, eu acho que isso não com perdão da palavra, mas eu acho que não é o Espírito Santo, porque se fosse, eu estaria sentindo alguma coisa, eu estaria vendo aquilo ali com os meus, com os olhos da fé, vamos dizer. Mais do que sentir, você estaria entendendo alguma coisa. Acima de tudo, você estaria captando uma mensagem, né? Porque assim, a língua ela só tem que ser falada em público se tiver a devida interpretação. Sim. Por isso que vem a edificação. Mas não é isso que acontece no nosso meio, né? Infelizmente. É o seguinte, uma vez, eu não lembro quem, mas alguém me disse, um amigo meu, falou que eu tinha que dar mais glória a Deus no culto, dizer mais aleluia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça até hoje. Aí eu fico ainda pensando, eu tenho que dar glória a Deus ou tenho que dar glória a Deus quando realmente sinto que tenho que dar glória a Deus? Eu tenho que dar glória a Deus no momento que eu realmente vejo razão para aquilo, né? O nosso culto, volto a dizer, é racional. Então, por exemplo, eu estou meditando sobre algo, né? Sobre aquela pregação mesmo, uma palavra, e aquilo faz sentido, né? É uma mensagem, eu mesmo falo, por exemplo, alguém está pregando lá, e Jesus Cristo morreu no seu lugar, e aquilo fala profundamente ao meu coração. Eu relembro da misericórdia de Deus. É claro que eu vou glorificar a Deus, né? Glória a Deus por isso. Né? Agora, ficar como um papagaio não tem sentido nenhum. É igual aquela pessoa que irmão fulano está doente, aí, glória a Deus, né? Não tem nenhum sentido. A gente tem que falar, tem que expressar mesmo, não ficar às vezes até retraído, né? Mas expressar quando realmente o meu culto ele tem que ser racional. O meu louvor também ele tem que ser racional. Mas mais importante do que falar com a voz, glória a Deus, é falar glória a Deus com a vida. Isso é mais importante. Tem muita gente dando glória a Deus alto com a voz e a vida não glorifica a Deus. O que o salmista diz? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, bendizer a Deus, glorificar a Deus é segunda no trabalho, é na escola, é na rua, é na família, especialmente na família, né? E aí não adianta eu gritar no culto e no domingo depois do culto na família ser o inferno daquela família, né? Ser a ovelha negra da família. Então esse é o ponto principal. E então realmente eu falo, você está com vontade de glorificar, mas glorifique
É claro, todo mundo tem a sua liberdade de glorificar, mas glorifique pensando sobre o que você está glorificando. Você está glorificando a Deus em cima do quê? Né? Ou é só na base da emoção? Esse é o ponto principal. Né? Tem aquela história, o pregador gosta de falar essas bobagens, né? Porque a Bíblia diz que quando a glória da igreja sobe, a glória de Deus desce. Que Bíblia diz isso? Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca encontrei esse versículo. É porque esse pregador ainda não leu o livro Erros que Pregadores Não Devem Cometer, Evitar. É bem por aí, porque não tem sentido nenhum. Não, é uma expressão meramente... É o que a gente chama de clichê. Né? Clichê é uma frase pronta que todo pregador, todo não, né? Mas muitos pregadores gostam de usar porque causa um efeito. Mas a mim, especialmente, eu já estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Né? Acredito até que seja um sofismo, porque se a glória de Deus descesse realmente na igreja, todo mundo ia ser fulminado ali mesmo, porque é muita glória. E na medida que a igreja dá glória, aquele glória se alastra. Imagina uma congregação de 1000 membros e todo mundo dando glória. A glória de Deus descesse naquela intensidade ia fulminar todo mundo, eu acredito. E as pessoas não percebem que essa frase é pagã. Por que ela é pagã? É a ideia que Deus precisa ser provocado. É igual Baal, né? Lá os profetas de Baal, eles não faziam várias cerimônias para ver se Baal acordava e derramava fogo do céu? E o profeta Elias, bastou uma oração rápida, muito rápida, que a gente conta, não dá nem um minuto, e Deus derramou fogo do céu. O que Deus queria mostrar naquela história ali? É que Deus age conforme a vontade dele, e que a oração é uma confirmação da nossa vontade com a vontade de Deus. Né? Quando a minha vontade ela se conforma com a vontade de Deus, aliás, deixa eu corrigir a frase. A oração ela vai fazer com que a minha vontade se conforme com a vontade de Deus. Esse é o papel da oração. Deus já tem uma vontade, Deus já tem uma determinação. E aí a oração vai produzir em mim uma vontade parecida com a vontade de Deus. Esse é o ensinamento a respeito da oração ali do profeta Elias. E aí quando alguém fala, suba a glória daqui para que a glória desça, ele tem a mesma visão do profeta de Baal. Que é, eu preciso fazer uma cerimônia aqui para que Deus lá em cima acorde. É uma ideia pagã, não tem nada a ver. É antibíblica essa ideia, totalmente antibíblica. Não só porque não está na Bíblia, mas porque ela vai contra os ensinamentos da Bíblia. Né? Porque a Bíblia ensina justamente o contrário. A nossa vontade se conformando à vontade de Deus por meio da oração. É justamente o contrário. Né? Mas vamos lá. Fique à vontade para fazer perguntas. Eu só estou acompanhando aqui as perguntas que ele me mandou para a gente organizar. A outra é: qual a importância da escola bíblica dominical no desenvolvimento da teologia pentecostal? Olha, essencial a escola dominical, porque primeiro a gente tem boas revistas, essas revistas da CPAD elas são boas. É comum pessoas que estudaram um pouco mais de teologia reclamarem que elas são superficiais, mas a gente tem que levar em conta que você tem numa sala de aula pessoas de todos os níveis, então não dá para ser uma revista muito profunda, mas mesmo não sendo demais profunda, ela é muito boa. Se os nossos pastores, pregadores, fossem alunos frequentes da escola dominical, muita bobagem que a gente ouve hoje, a gente não ouviria. Essa ideia, inclusive, de falar isso que eu acabei de falar, isso tudo a gente já estudou na escola dominical. A gente está estudando agora a epístola de Timóteo e Tito. É maravilhoso estudo bíblico, estudar as cartas pastorais. A gente estudou no semestre passado, no trimestre passado, Lucas. No próximo vai ser, parece que, Gênesis. Então a gente está estudando vários livros da Bíblia. Então a escola dominical tem uma importância vital. Não sei se a realidade de vocês é a mesma aqui da nossa, mas eu nunca congreguei numa igreja que pelo menos metade da igreja fosse para a escola, infelizmente. É basicamente, não sei como é aí, mas aqui é equivalente a 30% da igreja, no máximo, que frequenta a escola dominical. E eu reclamo muito aqui que
quem mais falta na escola dominical são justamente os obreiros. Então é complicado, né? A nossa realidade que não está muito distante não, irmão. Só para o irmão ter uma ideia, tem em média 106 matriculados, mas que frequentam em torno de 50 a 60. Isso aí contando com as crianças, com os bebês e até a sala dos adultos. Então, assim, há um número até considerável, em torno de 50% da igreja, matriculados, porém, menos, assim, metade apenas dos matriculados frequenta assivamente. Só falando aí das lições, aqui a gente também utiliza o material da CPAD. Inclusive, a lição desse trimestre é sobre queda e redenção. Eu estou achando fantástico porque entrou nesse aspecto assim, da soteriologia. Então, assim, é bem no momento que estou atentando um pouco mais assim, para a questão da doutrina da salvação, estudando as questões do Armínio. Estou lendo um livro do Sterling Orton, excelente livro, que é a Teologia Sistemática. Estou pegando alguns pontos, eu achei fantástico porque está me auxiliando muito nessa questão. E igual você falou, quem realmente precisa de ir não frequenta, são os obreiros da igreja. E aí é na hora que a gente escuta erros assim que os meus próprios alunos poderiam responder, falando, irmão, calma aí que você está errado. Aqui comete alguns erros desses, por falta da frequência na escola dominical. Infelizmente. Agora uma dica também que eu deixo, porque nós que começamos a nos empolgar com o estudo bíblico, e especialmente sendo jovem, a gente tem que tomar também o devido cuidado em não confrontar diretamente as pessoas. Como assim? Às vezes a gente se empolga tanto que a gente quer corrigir a igreja, né? A gente quer radicalizar com a igreja. Todo mundo está errado, vamos acabar com tudo isso, né? A gente tem que ir com calma. Eu falo isso por experiência própria. Não vale a pena o desgaste, né? Às vezes que a gente tem em lidar com algumas pessoas teimosas, tal. Então a gente tem que ter um espírito manso, certa mansidão na hora de ensinar. Aqui na escola dominical mesmo, eu já vi pessoas que frequentam a minha aula e quando houve um pregador à noite falando justamente o contrário do que eu falei, elas estão lá absorvendo e dizendo glória a Deus, aleluia. E aquilo me deixa chateado e tal. Mas assim, eu já comecei a perceber que há alunos assim, mas há outros que não. Há outros que já observam mais a pregação, que já analisam melhor. Há outros que pregam e você já vê um cuidado deles com a pregação. Não é uma pregação feita de qualquer maneira. Você viu que a pessoa se esforçou por transmitir algo. Então, quando a gente está nessa fase de descobrimento e de estudo bíblico, a gente precisa, acima de tudo, a primeira virtude que a gente tem que cultivar é a paciência. Se a gente for impaciente, a gente acaba saindo da igreja. Isso não é legal. Né? Eu tive uma experiência muito infeliz em relação a isso. Há uns 2 anos e pouquinho, quando eu comecei a estudar, eu comecei justamente, eu acho que eu comecei muito errado, lendo John Mark Arthur, não sei se esse é a pronúncia, um livro que chama O Evangelho segundo Jesus. Me encantei por ele, fui buscar alguns textos dele, e ele prega muito contra a atualidade dos dons espirituais. Eu comecei a ficar muito cético em relação a isso. Então, quando eu vi um irmãozinho lá na frente, eu já, no finalzinho do culto, eu ia lá, dava um feedback pro irmão, até que o pastor chegou em mim e falou: Marcelo, vai devagar. Aí foi quando eu entendi essa questão assim, que você falou. O cuidado em transmitir um certo conhecimento, porque nem todo conhecimento que a gente obtém, nem sempre é benéfico. Eu, como ST, eu comecei lendo John Mark Arthur. Então, sim, é um ótimo autor, tem excelentes textos, mas infelizmente para o meio pentecostal que tem que dar uma filtrada. Sim.
Senão vira um sensacionista como ele, né? Isso. Aí não é legal. Aí é distorção da nossa própria fé. Não faz sentido ser assembleano e sensacionista. Eu comecei lendo ele, John Piper, Steve Leydon, Os Pilares da Graça, Os Fundamentos da Graça. Aí foi aí na hora Só que... calvinista. Hã? Oi? Só calvinista, Só né? calvinista, por influência da editora Fiel e com aquelas palestras, com as conferências. Mas que coisa legal, né? Houve muito esse crescimento do calvinismo nos últimos, eu acho que 6 anos, de 6 anos para cá. Mas já há uma reação arminiana, né? Muito forte de 1 ano e meio para cá. Glória a Deus. Né? E isso é uma boa notícia porque são mais livros traduzidos, mais material, e a gente pode ler os dois materiais, né? Eu mesmo, que aqui atrás vocês estão vendo só uma parte aqui da estante dos livros, tem aqui na frente também. Eu dividi uma parte aqui, livros calvinistas e outro livros arminianos, né? Olha que coisa boa. Há 5 anos isso era impossível, porque não tinha material sobre os dois assuntos. Tinha mais material calvinista, né? Mas com o material arminiano. Então é bom. Esse debate é interessante, porque aí você vai tendo mais acesso, né, a vários materiais. Graças a Deus por isso. Outra coisa, a gente tem que comprar livros. Comprar e ler, né? Os livros, isso é essencial. Tem muita coisa de graça na internet, mas a internet é o seguinte, a internet você tem muitos artigos, mas se você pega um artigo sobre a graça de Deus, por exemplo, eu vou num site lá, qualquer site evangélico sobre a graça de Deus. Se você pegar qualquer artigo sobre esse assunto na internet, ele vai tratar os pontos básicos sobre essa doutrina, né? Se você quiser aprofundar mesmo, vai ter que ir para um livro, vai ter que partir mesmo para um material mais denso, né? Então não tem jeito. Essa trajetória de ler material calvinista eu também tive, apesar de nunca ter aderido, mas é muito bom a gente ler todos esses autores e saber discernir o que... Até mesmo autores não cristãos. Hoje, eu posso ler um ateu qualquer, aí isso não vai abalar minha fé. Não vai nem um pingo, porque ela já está solidificada. Não é um argumento... eu fiz trabalho na faculdade em cima do livro do Dawkins, aquele Deus um Delírio, da Companhia das Letras. Eu li o livro lá e, para mim, não abalou minha fé em momento algum. Eu só ia identificando erros no livro, né? Ele fala que a Bíblia diz isso, que é analfabeto de Bíblia, porque a Bíblia não diz isso assim. Ele está interpretando esse texto de maneira errada. Então, aí você tem que ter base bíblica, né? Porque senão ele vai dizer, a Bíblia diz isso, que absurdo. Aí você, meu Deus, é verdade. Eu estou chocado como ele, vou virar ateu também. Aí isso pode acontecer, né? Tem que conhecer a obra para poder criticar melhor, né? Sim, para ter base. E, acima de tudo, ter base bíblica antes para saber responder a obra, né? É igual quando alguém, uma vez, me fizeram essa pergunta. Por que Deus mandava matar? É uma pergunta difícil, né? Porque se você ler alguns textos do Antigo Testamento, especialmente lá o texto sobre os cananeus, que Deus mandou matar. Matar todo mundo. Criança, todo mundo, não era para sobrar ninguém. E aí alguém faz uma pergunta dessa, você fica, meu Deus, como que eu... O que Deus mandava matar? É uma pergunta difícil. Tem várias respostas. A que eu mais gosto é a seguinte: Deus lida com os homens conforme a revelação que eles podem receber. Como assim? Israel vivia numa região em que todo mundo ou matava ou morria. Era assim, ou você matava ou você morria. Ou era escravizado, né? Se você não morresse, você era escravizado. Não existia relações públicas, não existia direitos humanos, não existia diplomacia. Era aquela história. Ou invado aquela nação que é a minha vizinha, conquisto ela, mato todo mundo, ou eles vão fazer isso comigo e com a minha família. E aí Deus, nesse contexto, ele não se revela como um defensor de direitos humanos do século XXI. Deus
revela sim como um guerreiro defensor do seu povo. Então, o que é importante eu entender e passar para as pessoas diante de um texto difícil desse? É que Deus ele não vai se apresentar, aquela frase do C.S. Lewis, ele não se apresenta a uma lavadeira, a uma lavadora, uma pessoa que, uma faxineira, como se ele apresentasse a um filósofo. Por quê? Porque Deus vai se apresentar a cada um conforme a revelação que ele pode conseguir receber. Então Deus não dava para ele dizer lá, mais ou menos o sermão da montanha, para os israelenses, olha, dê a outra face. Naquele momento não dava. Por quê? Porque tinha que matar para sobreviver. O tempo era sombrio, né? Então, quando a gente passa a entender esses aspectos da revelação de Deus, que a revelação de Deus é progressiva, aí um texto desse fica mais fácil de entender e de explicar para as pessoas. É só um exemplo que eu estou dando, né? Como um ateu pode usar um argumento como esse e como que você pode responder, porque você vai entender que ele está interpretando o texto de maneira distorcida, né? Vamos lá. Outra pergunta. Qual ou quais as principais diferenças entre as teologias histórica, bíblica e sistemática? A teologia histórica, ela vai pegar determinada doutrina, por exemplo, a doutrina da Trindade, e vai mostrar como na história ela foi interpretada e como ela sofreu alterações ou como ela foi desenvolvida. Então, isso é teologia histórica. Teologia histórica é muito importante. Por quê? Porque ela vai mostrar para mim como na história da igreja aquela doutrina se desenvolveu. Por exemplo, se eu pego a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, ela não é única. Ela não é interpretada na história da igreja de uma única forma. Você tem os calvinistas que interpretam a santificação de uma forma, você tem os wesleyanos que interpretam de outra forma, você tem os luteranos. A relação da igreja e do Estado. Martinho Lutero interpretava de uma forma, o Calvino interpretava de outra, e isso tem consequências até hoje. Até hoje, o desenvolvimento da teologia sobre essas questões sofre essas influências históricas. Então, toda doutrina, ela tem uma história. A própria doutrina dos dons espirituais. Por exemplo, se eu pego a teologia histórica, eu vou observar que os dons espirituais, eles eram cridos, ou eram até mesmo incentivados no decorrer da história do cristianismo. Não foi de 1901 para cá. Antes havia também. Só não era tão enfatizado como houve agora no pentecostalismo moderno. Mas o dom espiritual ele também era cultivado por muitos grandes autores do passado do cristianismo. Então é muito bom estudar a história da doutrina. Teologia histórica é isso, é a história de uma doutrina, a história de uma determinada corrente teológica. Né? A teologia bíblica, ela é essencial. Por quê? Ela pega determinado livro da Bíblia e vai entender como aquele livro trabalha os temas que ele propõe. Por exemplo, se eu leio Gálatas, eu vou entender que Paulo está combatendo um grupo que queria judaizar a igreja, queria tornar os cristãos judeus. Então eu vou entender que o foco do livro, ou o foco da carta de Paulo aos Gálatas é esse. Aí eu vou... Até, vocês estão com Bíblia aí? O celular na Bíblia? Vou dar um exemplo para vocês de como a teologia bíblica ela é interessante. Obrigado. Abra em Gálatas. Isso aqui é uma Bíblia? Gálatas. Depois de Coríntios e antes de Efésios.
Tem até uma Bíblia de Jerusalém. Que legal. É estilo Bíblia judaica? Não, estilo. Mais pra Bíblia católica. Por causa dos livros apócrifos. Ah, sim. É de acordo com a igreja que estava em Jerusalém, digamos assim? Isso. O que ela considerava. É devido ao grupo que fez a tradução dela. Ah, A Bíblia de Jerusalém. Era o Muito boa a grupo tradução. da igreja de Jerusalém. Isso. Na verdade, é de uma faculdade que fez essa tradução. Ah, sim. Você quer que pegue ela? Eu fui aluno. Eu fui aluno de um dos tradutores, Domingos Amanha, dessa Bíblia. Muito boa. Vamos lá? Meu tio falar? Antes de Gálatas, deixa eu ver aqui. É que eu pensei agora e agora estou tentando achar referência. Não tinha planejado falar isso aqui. Bom, antes de Gálatas, abrem Colossenses, capítulo 2. Todo mundo tá com o livro, você também tem que estar com a Bíblia. Aqui a Bíblia. Ó, achei. É, depois de Filipenses. Eu confundo os nomes. E eu faço em todos os lugares. Todos acharam? Colossenses 2. Aham. 2. Quem achou, diga amém. Amém. Nem Cecília. 2, versículo 16. Diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto a anjos, dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aqui é uma abordagem que Paulo fala. Se eu observar essa abordagem, eu vou dizer o seguinte: como que eu leio o sábado aqui nesse texto? Se alguém quer guardar o sábado, o que eu vou dizer para ele? Lendo esse texto. Eu vou dizer o seguinte, que, olha, irmão, a Bíblia diz que ninguém deve ser julgado pelo comer ou pelo beber, ou por causa de uma guarda de uma festa, né? Ou de um dia específico, ou dos sábados. Então, isso não é importante. Ninguém deve ser julgado por isso. É isso que o texto está dizendo. Ninguém deve ser julgado por isso. Agora, se eu leio Romanos, capítulo 14, versículo 5, vocês podem abrir também. Então, Romanos capítulo 14, versículo 5 diz assim: Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aqui a abordagem de Paulo muda um pouquinho, né? Ele diz o seguinte, ele diz, olha, um julga bem guardar um dia, outro julga bem guardar outro dia, cada um respeite a opinião de cada um. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora, se você ler toda a epístola de Gálatas, você vai observar o seguinte, que Paulo está condenando aqueles que queriam ensinar a guarda do sábado e a circuncisão na igreja. Ele disse que era um outro evangelho. 3 abordagens diferentes Paulo faz a respeito do mesmo tema. Não sei se vocês observaram. Em Gálatas, por exemplo, um sabatista em Gálatas, ele é condenado como um herege
como alguém que quer distorcer a igreja. Em Colossenses, ele já é tratado de maneira mais aliviada, mas mostra que a guarda do sábado não tem importância. E em Romanos, Paulo já aborda de maneira diferente. Ele já diz o seguinte, olha, um julga igual todos os dias, o outro gosta de guardar um dia, né? Ele vai lá e guarda um dia. Respeite a opinião aí de cada um. Aquele que guarda todos os dias, ou aquele que guarda apenas um dia, cada um respeite um ao outro. Aí, por que há diferença aqui? Aí a teologia bíblica vai me explicar. Como que eu vou entender essa diferença? A igreja da Galácia, onde Paulo condena, era uma igreja composta basicamente de gentios. Não tinha judeus na igreja da Galácia. Só que havia um grupo lá que queria que o povo gentil fosse judeu. E Paulo então condena fortemente esse grupo. Ele diz, se você quer guardar o sábado, você é um herege. Você está perturbando a igreja do Senhor. Já lá em Roma, a diferença era grande. Lá havia gentios e judeus. Havia quem veio do judaísmo e se converteu ao cristianismo e que queria continuar guardando o sábado como sempre guardou, e aquele que se converteu das religiões pagãs de Roma para o cristianismo, que nunca havia guardado o sábado e também não queria guardar. Aí Paulo aborda de maneira diferente. Ele, cada um respeite aí a opinião do outro. Veja a diferença. Eu só vou entender essa diferença se eu entender o contexto do livro. Eu só vou entender porque eu estou entendendo para quem ele escreveu, eu estou entendendo o porquê que ele escreveu, qual era o público-alvo, acima de tudo, e por que havia aquela questão. Então, por que Paulo foi duro com os sabatistas em Gálatas? E por que ele não foi da mesma forma em Romanos? Por quê? Porque ali ele estava lidando com uma igreja que era inteiramente gentia e outra que era uma igreja mista, que tinha gentios e judeus. Essa é a diferença. Isso só a teologia bíblica que pode me explicar. Por quê? Porque a teologia bíblica ela vai a fundo no que o livro diz. O que Gálatas diz? O que Lucas diz? O que Mateus diz? Qual era o público-alvo de Mateus? Qual era por que Mateus faz mais uma ênfase do que Lucas, por exemplo? Né? Então, tudo isso. Estou dando uma aula aqui. Será que está atrapalhando minha aula? Minha mãe apareceu aqui. Então, por exemplo, se você pega Lucas, o que Lucas difere de Mateus? Lucas é um livro mais novo do que Mateus. E é um livro que se inspira em Mateus, mas que tem algumas diferenças. Lucas é mais detalhista quando ele vai falar de doenças. Por quê? Porque ele era médico. Mateus não era médico. Então, Lucas ele vai dar até a temperatura da febre da sogra de Pedro, né? Assim, dá a entender que ela estava muito quente, muito debilitada com aquela febre. Ele é um pouco mais detalhista do que os demais evangelistas. Se você ler Mateus, você vai perceber que ele cita muito o Antigo Testamento. Ele cita muito que Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Por que isso acontece? Porque Mateus está escrevendo a um público judeu. E o judeu ele ia valorizar o quê? Um Messias que tinha como base as profecias do Antigo Testamento. Se você ler Lucas, já quase não tem citações dessa forma, porque o público de Lucas é um público não judeu. Então, a teologia bíblica vai me mostrar essas diferenças de ênfase aí na Bíblia. E aí é importante até para entender algumas aparentes contradições, que às vezes dá a entender que é uma contradição, mas não é bem uma contradição. É só um público diferente. E a teologia sistemática é simples. Ela vai organizar, por exemplo, eu vou pegar uma doutrina da salvação. O que todos os livros da Bíblia falam a respeito da salvação, qual a ideia geral, eu organizo e sistematizo isso. Então, a teologia sistemática ela é mais uma organização sobre temas, né? Há uma melhor que a outra? Não, a gente tem que ler tudo.
Tem que entender a história da doutrina, tem que entender como aquela doutrina é tratada em determinado livro e como ela pode ser organizada aí para um bom entendimento de todo mundo. Né? Ficou alguma dúvida? Não, muito bem esclarecido. É só fazer uma ressalva. A diferença entre Mateus e Lucas, que Lucas era pentecostal, conforme você citou lá no BDcast 99, né? Só essa, né? Então, é interessante isso, porque Lucas, ele enfatiza muito o Espírito Santo, diferente dos outros evangelistas. Ele é quem mais cita o Espírito Santo. Então, você vê a ênfase. Ele é quem mais cita também a relação de Jesus com as, digamos assim, minorias, com as mulheres, com os publicanos, né? Então, a ênfase do livro é diferente dos demais. Cada um tem uma ênfase. João é o mais teológico de todos. João, ele quer apresentar Jesus como Deus. E ele já vai trazendo aquela discussão logo no início, né? João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já é um tratado mais aprofundado a respeito da figura de Cristo. Então, isso a teologia bíblica vai me ajudar a entender, né? Eu queria, Bom, antes de você passar para a próxima questão, que eu creio que você já praticamente respondeu ela, no meio pentecostal é muito comum falar que crente não precisa de estudar teologia, que basta ler a Bíblia. Assim, eu acho que nem todo crente ele é obrigado a conhecer de teologia a fundo. Mas aí fica aquela questão. A Bíblia, claro, a Bíblia ela mesma ela se responde. Um texto complementa o outro. Mas assim, eu acho que é muito interessante, uma observação minha, como somos pentecostais, atentar para a questão do estudo pentecostal e sempre estar buscando autores pentecostais. O que eu vejo é o seguinte, assim, pelo menos aqui e pelas pessoas que eu converso aqui em volta, que obreiros e tal, são dois extremos. Um extremo, o obreiro ele lê somente a Bíblia, que eu acho que a leitura da Bíblia deve ser sempre maior que a leitura de qualquer outro livro, né? Creio que você deve concordar comigo. E o outro extremo é que tem obreiros que buscam fontes, assim, toma água de qualquer fonte. Aí causa aquela confusão teológica. Outro dia inclusive estava até assim, comentando com o próprio Leonardo. Ele tem muito desejo de fazer um seminário teológico. Inclusive ele citou alguns que ele pretende dar uma pesquisada e fazer. Mas sim, é uma coisa que eu assim, bate na tecla, olha, permaneça na doutrina pentecostal. Bons livros, bons pregadores, Antônio Gilberto, Cláudio Dionor de Andrade, o pastor Esdras, sempre focando assim, naquelas pessoas que realmente trazem fundamentos para a fé pentecostal. Porque assim, eu passei por esse problema, bebi de outras fontes e perdi muito tempo. Não é que perdi. Hoje eu consigo extrair muita coisa boa, mas sim, eu passei muito tempo confuso. Então, sim, eu acho que seria interessante focar essa questão, buscar sempre bons autores pentecostais e sempre a Bíblia e uma boa ferramenta, uma boa teologia, um bom autor, né? E assim, você deve ter... Nossa, agora ficou eu falo e eu estou me ouvindo agora. Acho que melhorou agora. Peraí. Agora foi. Pronto. Ficou estranho, de repente eu comecei a me ouvir. Agora sim. Além de ter essa visão, né, eu vou ficar aqui, eu vou me aprofundar no estudo do pentecostalismo e eu vou focar na minha própria casa, digamos assim. É importante a gente, sobre qualquer assunto que a gente for estudar, ver as visões. As visões sobre determinado assunto. Por exemplo, mesmo eu sendo pentecostal, eu vou ler os sensacionistas também. Vamos ver os argumentos, até para saber responder, né?
mas isso eu preciso ter base para saber responder também. Certo. Da mesma forma, eu estou estudando um determinado assunto, o homem é dicotômico ou tricotômico? Né? Aquela discussão, se o homem é só Espírito. corpo e espírito, ou se ele é corpo, alma e espírito. É uma questão menor, né? Se eu sou um ou outro, não vai fazer muita diferença, mas se eu quero estudar esse assunto, eu devo ler os argumentos dos dois lados, né? Então é importante a gente ter essa visão geral, né? E você falou algo interessante. Basta o obreiro ou o crente ler a Bíblia e está tudo bem? Não é bem assim. Se eu pego a teologia da prosperidade, ela é muito bíblica. Eu só vejo o pregador da prosperidade usando a Bíblia. Né? Mas o problema é a interpretação da Bíblia. Eu vejo lá o R.R. Soares, o Edir Macedo, eles só citam a Bíblia. Eu nunca vi ele citando um autor, né? Falando assim, não, porque fulano de tal dizia isso. Não, ele diz, porque a Bíblia, porque a fé de Abraão, porque não sei o quê. Como que eu vou, então, discernir que aquilo é falso? Porque eu preciso entender a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil. A Bíblia é um livro complicado. É grande. Foi escrito em vários estilos. Poesia, história, epístola. Eu preciso entender. Por exemplo, se você pega a abordagem do sofrimento em Deuteronômio capítulo 32. O que diz lá? Leia depois com calma, Deuteronômio 32. Diz o seguinte: seja obediente a Deus e tudo vai bem. Seja desobediente e tudo vai mal. Essa é uma abordagem. Você ouve muito isso em algumas pregações, né? Se você for obediente a Deus, tudo lhe ocorrerá bem. Se você for desobediente, nada vai dar certo. Essa é uma abordagem. Aí, eu não vou sair do Antigo Testamento, mas eu vou mostrar para vocês como o discurso muda. Se eu leio já Eclesiastes, capítulo 7, vai dizer o seguinte: olha, o mal ou o bem, ele vem a todo mundo. Quando vem a chuva, vem para todo mundo. Quando vem a tempestade, vem para todo mundo. Aí isso parece que entra em choque com Deuteronômio 32, porque lá dá a entender que a bonança só vem para quem obedece. Já Eclesiastes diz que a bonança, ou a falta, ou a fome, vem para todo mundo. E aí, se eu leio o Salmo 73, já tem uma outra abordagem. Diz o seguinte: eu obedeço a Deus, eu cumpro a palavra, eu sou fiel à lei e eu só me dou mal. Essa é a abordagem do Salmo 73. É o contrário da abordagem de Deuteronômio 32, né? E aí tem mais uma abordagem, que é de Jó. Jó é o seguinte: eu sou fiel a Deus, eu cumpro tudo, eu sou sincero, e o que acontece com minha vida? Desgraça sobre desgraça. E aí eu pergunto para você, qual abordagem que eu vou entender? A teologia da prosperidade só vai pegar Deuteronômio 32. Mas aí eu preciso entender esse texto de Deuteronômio 32, que ali é uma promessa voltada não ao indivíduo, não ao indivíduo Marcelo, não ao indivíduo Gutierrez, não ao indivíduo João e Maria, mas à nação de Israel. Ali é um texto voltado à nação de Israel. Ali Deus está dizendo o seguinte: se Israel fosse obediente a ele, Israel ia prosperar, Israel ia crescer. Se Israel fosse desobediente, Israel ia sofrer. E foi justamente o que aconteceu. Israel foi desobediente à palavra, e o que aconteceu? Foi dividida em duas, e depois ela foi subjugada pela Babilônia e pela Síria. Foi isso que aconteceu. Justamente o que está escrito lá em Deuteronômio 32 aconteceu com a nação de Israel. Só que o pregador da prosperidade, ele vai pegar aquele texto e vai aplicar como se fosse uma realidade para indivíduos. Não, não é uma promessa para indivíduos. É uma promessa para a nação. E o que vai se aplicar a indivíduos? Esses outros textos que eu disse. O Salmo 73 vai mostrar que muitas vezes eu posso servir a Deus e me dar mal, e o que não serve a Deus se dá bem. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o que Eclesiastes capítulo 7 diz.
que vem a bonança ou vem a fome e vai aí atacar todo mundo, né? Porque vem, por exemplo, tem uma favela, tem um grupo de crentes na favela, vem um desmoronamento, o barranco que vai caindo, ele não vai perguntar assim, ó, e a casa de crente aqui, deixa eu desviar a lama. Não, vai tudo, né? Isso é uma outra abordagem. E pode ter a abordagem ainda de Jó. Eu posso ser justo, eu posso ser fiel e ainda ser provado, e ainda ser, né, lapidado, ser melhorado, como aconteceu com Jó também. Então veja, tá tudo isso na Bíblia, né? É tudo Bíblia. Mas se eu não souber interpretar bem, eu vou começar a pregar isso para os indivíduos. Ah, irmão, você foi roubado, você foi assaltado, é que você não ofertou. É porque você está devendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada com você, né? Essa abordagem maldita que deixa muita gente perturbada, né? Porque justamente fica preocupado. Ai, tal coisa aconteceu comigo, será que, né, eu tenho falhado em algum ponto, né? Então esse tipo de relação com Deus que fica uma relação doentia. Então não basta ler, eu preciso entender muito bem a Bíblia. E isso só com estudo que a gente vai conseguir, né? Até porque eu acredito assim que por nós servirmos a Deus, nós estamos livres das coisas ruins. Sim. Pelo contrário, as coisas ruins às vezes acontecem conosco porque precisamos de uma aprovação para ver se nós somos firmes mesmo. Então, nesse caso, a nossa vantagem é que nós temos a ajuda de Deus, né? Temos o consolo do Espírito Santo, nós temos uma congregação para ouvir, para ajudar. Então, Deus está ali te ajudando a seguir em frente. Ao contrário das outras pessoas que não é o nosso caso, né? Que não tem essa vantagem. Então, não é porque nós somos crentes que nós vamos viver livre das tentações. Mas elas vão só servir para acrescentar experiência para a nossa vida. Eu acredito assim. Isso mesmo. Isso é a abordagem de Eclesiastes. Deixa eu te perguntar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e justamente ele gosta muito de estudar a Bíblia, ele quer ser pregador e tudo mais, mas ele não acredita que seja necessário estudar teologia. Eu defendo muito o estudo da teologia e ele defende que não é necessário. Que a teologia, justamente como você falou, que ela mata a fé, que ela apaga o fogo, que teologia é engano, que tem muita teologia pregando heresia e que ele não quer se envolver com isso. Aí eu falei assim pra ele, como você pretende aprender para ensinar os outros? Ele falou, não, eu tenho Espírito Santo, eu vou orar e vou ler a Bíblia e ele vai me ensinar tudo. Aí eu pensei, bom, é a ideia dele, né? Não vou conseguir mudar. E aí hoje eu estava lendo a Bíblia, eu encontrei um versículo. Eu nunca vi alguém usar para isso. Mas isoladamente ele poderia servir para defender essa ideia. E eu não entendi o contexto para saber o que ele significa. Está em 1 João 2, 27, que diz, e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nela permanecei. E aí eu fiquei com essa dúvida. Ninguém nunca usou essa abordagem comigo, esse versículo como base. Mas isoladamente ele poderia ser usado para dar base a isso, de que é necessário apenas ler e o Espírito Santo vai ensinar. Aí seria uma distorção completa do texto, porque é um texto que você nunca viu ninguém usando, mas ele é usado. Ele, inclusive, pelos pentecostais no início, ele era muito usado para justificar que não é necessário estudo, porque basta a iluminação do Espírito Santo, né? O que acontecia? João, ele estava escrevendo já no final do primeiro século, que ele foi o último apóstolo a morrer, e no final do primeiro século, boa parte das igrejas elas já estavam afetadas por uma heresia chamada gnosticismo, que ensinava o seguinte, que o conhecimento era o elo entre o homem e Deus, né? Que a salvação se dava através de um conhecimento secreto. O homem, para ser salvo, ele tinha que ter acesso a esse conhecimento secreto, que só pessoas iluminadas poderiam ter. E esse conhecimento secreto se dava através da ascese, ou seja, do sofrimento do corpo. Eu tinha que mutilar o meu corpo,
eu tinha que fazê-lo sofrer, eu tinha que mortificar o corpo, e num estado de sofrimento e meditação, eu ia ter acesso a um conhecimento secreto, e desse conhecimento eu seria salvo, né? Por ele, né? Aí João está combatendo esse ensinamento. Ele diz, olha, vocês já sabem tudo. O que João está querendo dizer aí? Vocês já têm acesso ao conhecimento de salvação, que é qual? Que Cristo morreu por vocês. Ou seja, esse conhecimento básico da fé, vocês já têm. Vocês não precisam de um mistério, de uma revelação em cima de um mistério, porque o mistério já foi revelado. E o mistério é Cristo. Então é esse tipo de pensamento que João está combatendo. É o pensamento que eu precisava ter acesso a um conhecimento secreto, a uma revelação secreta, para ser salvo, né? Por isso que ele diz lá em 1 João 2,20, ele diz até assim, né? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Né? Sabeis tudo o quê? Tudo para a salvação. Não é que sabe tudo sobre a ciência, sabe tudo sobre tudo, né? Mas sabe tudo a respeito desse acesso a Deus, porque tem acesso através da pessoa de Jesus Cristo, né? Então é nesse contexto que o apóstolo João está falando, né? Acho que ficou claro. Né? Porque, ficou claro, sim. Mas é um texto que eu realmente estou puxando aqui pela minha cabeça, não lembro de alguém ter usado diretamente para mim. Mas tem um livro, Pentecostal de Coração em Mente, do Rick Nunes, da Editora Vida, que ele cita esse texto que era muito usado, até pelo Charles Fox Parham, que era um dos fundadores do pentecostalismo no início, para dizer que não precisava de teologia para fé, né? Não era necessário. E é um texto, é uma distorção. Aí, toda distorção assim mostra como é necessário estudar, né? Como é justamente o contrário. É igual quando alguém usa o texto de 2 Coríntios, que a letra mata e o espírito vivifica. É outra distorção. Ali a letra é o quê? É a lei. Lei de Moisés. Lei de Moisés. É a lei que mata no sentido que ela só mostra o pecado, ela não apresenta a solução do pecado. Quem apresenta a solução do pecado é só Cristo, né? Então, acho que somente assim, para poder complementar a resposta ao irmão Leonardo, estou tentando lembrar o versículo, mas eu não estou lembrando. Paulo, próximo à sua morte, ele pede para alguém buscar os seus pergaminhos e livros, porque fazia muito falta para ele. Então, sim, a gente pode notar que durante toda a vida de Paulo, antes, durante e no final de sua caminhada, ele sempre dedicou a palavra de Deus, ao estudo da palavra. Então, sim, essa história de o Espírito Santo vai me revelar, eu acho que vai revelar somente dentro daquele conhecimento que a pessoa tem. Não tem como o Espírito Santo ensinar, senão, assim, eu iria me sentir muito, assim, eu acho que eu iria ficar com certo... Injustiça. Injustiça, porque assim, você e tantos outros dedicam horas e horas estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lá e revela todo o conhecimento, toda a plenitude da palavra para alguém. Isso é gnosticismo. É justamente o que João está combatendo, né? É verdade. Eu só vou colocar aqui o computador para carregar, só um minutinho. Está acabando a bateria. Vocês têm horário para ir embora? Eu não. Quer dizer, 10 horas. Certo. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir para ele dar uma resumida, porque ele tem os afazeres. São Paulo. Capital. Você era diferente? Não, não. Eu acho que não. Que já tanto de livro. Onde você achou? Como você conseguiu o vídeo? Porque ele tem um blog que chama Teologia Pentecostal. Inclusive eu recomendo como leitura prioritária. Acho que deve ter ligado o computador dele. Ele tem um blog que chama Teologia Pentecostal, que tem excelentes artigos, textos, vídeos, inclusive assim, diversos grandes nomes do movimento pentecostal citam ele, Jeremias Lucoto. O nome dele é Gutierrez. Isso. Ah, tá. Então, assim,
eu tenho ele no Facebook há algum tempo e lá de vez em quando eu puxo assuntos e tal. E houve essa oportunidade. Assim, claro que eu queria que tivesse muito mais gente para ser mais aproveitoso, né? Mas eu acho que até o momento está sendo. Nossa, demais. Eu não vou perguntar para ele hoje por causa da questão do tempo. Mas depois, em outra oportunidade, eu acharia interessante conversar com ele sobre a teologia da libertação. Eu acho que ele ia ter bastante coisa para acrescentar. Pode estar marcando, vendo se ele tem disponibilidade. Olha a situação. Acabou a bateria, não tô achando a bateria do notebook. Agora eu tô no celular aqui. Tá certo. Mas dá para ouvir bem, né? Oi? Sim, dá. Ah, ok. Acabou a bateria aqui, olha, eu não tô achando. Mas vamos no celular mesmo. Pode continuar, Marcelo, que você estava falando. Bom, eu acho que você já respondeu, assim, a maioria das perguntas. Se você quiser fazer uma conclusão final para a gente poder terminar. Tá bom. Então, a conclusão é que nós tenhamos essa consciência que o estudo é parte importante da vida cristã. A educação sempre foi, desde o Antigo Testamento. Lá Moisés já orientava o povo de Israel a educar seus filhos, a colocar inclusive fitas amarrando as palavras da lei ao seu próprio corpo. Então, esse sentido educacional no decorrer do povo de Deus sempre esteve presente. Jesus, quando ia à sinagoga, ele gostava de fazer exposições a respeito da lei dos profetas e aplicando o que os profetas diziam ao seu ministério. Isso é parte integrante da igreja. Alguém não pode dizer simplesmente, o Espírito Santo vai me revelar e está tudo bem. Primeiro que não há essa promessa na Bíblia. A Bíblia diz lá em João 16:17 que o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai relembrar as palavras que Jesus havia dito. E para relembrar é aquilo que eu primeiro lembrei, é aquilo que eu primeiro tive acesso. E eu vou ter acesso ao quê? Pelas Escrituras. Uma vez que eu tenho acesso pelas Escrituras, depois ele de fato vai me relembrar. Mas não é assim do nada, como se fosse um conhecimento secreto que eu tenho acesso do nada, simplesmente tenho ali um download divino e tá tudo já arrumado. Então, não é assim que as coisas funcionam, né? Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, e se eu não tenho essa dedicação, eu vou ser levado pelos ventos de doutrina. Qualquer bobagem que eu ouvir, eu vou acreditar, e eu vou aí ser confundido e acabar me desviando da fé. Isso que infelizmente tem acontecido com muitos. Ou eles não se desviam da fé, ou ficam com a fé distorcida, uma fé doente, uma fé que acredita que para ser salvo ele precisa cumprir determinado tipo de obra, de sacrifício, precisa fazer determinada coisa e fica doente de cabeça, às vezes perturbado com aquilo. Então a gente precisa ter essa consciência. O Evangelho da Verdade nos liberta de verdade. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi bom. Não, sem dúvida, foi muito aproveitoso. Claro, assim, que um assunto vai puxando o outro e dúvidas vão surgindo, mas eu acho que nesse primeiro momento foi muito esclarecedor para todos. Eu aprendi muitas coisas que assim, eu nunca tinha me atentado. E se tiver, claro, interesse de sua parte e disponibilidade, a gente poderia talvez marcar assim, para uma data futura, para a gente poder esclarecer mais alguns pontos. Talvez com participação de mais alguns irmãos. Pode fazer, sim. Me manda assim o tema, a data, e a gente faz. Esse horário para mim é tranquilo, dá para fazer, sim. Que maravilha. Leonardo, você tem alguma ressalva para fazer em relação ao que foi falado? Só em resumo do que eu vinha pensando há muito tempo, eu achei interessante, porque aqui eu te falei, a gente cresce nesse meio
acreditando que é necessário ser feito algo para que a gente seja salvo, que é necessário você usar determinada roupa, que é necessário que você tenha aquele perfil de acordo com o que a igreja espera. Principalmente eu, criado desde pequeno em igrejas muito pequenas, muito ligadas à localidade. Então isso abre a mente. A gente passa a crer mais em Cristo e menos nos nossos próprios esforços. Que não é porque eu falo em línguas que eu vou ser mais espiritual, não é porque eu não chorei no culto que eu estou desviado, que eu não aproveitei nada. Então isso acrescenta bastante, porque tira da gente aquela culpa de eu não chorei, eu não falei em línguas, então o culto não foi proveitoso para mim. Embora eu tenha aprendido da palavra, não foi proveitoso porque eu não me revesti espiritualmente. Então isso para mim ajudou bastante, fico muito grato. Fico feliz de ouvir. Olha, eu gostei muito da sua palestra, porque eu nunca vi ninguém falar desse modo, assim, tão claro, porque eu vejo que é um assunto complicado. Eu nunca tive muito interesse na teologia, eu nunca fui de ler muito livro assim, que fala sobre a Bíblia, porque eu não sei, eu nunca me interessei. Eu leio muito, mas é mais leitura secular mesmo. E eu gostei, eu me interessei pelo assunto, pelo modo que o senhor fala. Eu gostei muito porque o senhor explica super bem. É muito proveitoso mesmo. Que bom, obrigado. Gutierrez, não, pode falar. Eu achei bom assim, essa palestra aí, porque tipo, tirou umas ilusões que eu tinha assim na mente, que tinha gente que falava isso e aquilo, e no final acabava criando uma névoa assim, só que com esse estudo um pouco mais aprofundado, deu pra mim tirar um pouco, separar um pouco o que é ilusão e o que é realidade. E assim, deu pra entender bastante. Amém. Queria aproveitar a oportunidade. Eu já vi que lá no seu site tem uma vasta biblioteca, lista assim, de alguns livros que você indica. Mas sim, eu gostaria que você indicasse algum livro que você acha que poderia ser útil, principalmente para eles que estão assim, numa idade de aprendizagem, no qual poderia assim, de alguma maneira edificar a vida deles. Eu vou pegar aqui. Tem introdutório, né? Um livro que é... Deixa eu mostrar aqui. É O Deus Presente, do D.A. Carson. Ele é muito bom porque ele é introdutório. É uma teologia sistemática introdutória. É fácil de ler, é bem detalhado. Eu acho que vale a pena para quem está querendo estudar e começar por um ponto de partida que vai ter vários assuntos ao mesmo tempo tratado. Não é um livro muito grande, mas que vai ajudar bastante nisso. Eu quero recomendar esse. Tem tantos. Deus presente. Deus presente. De Carson Só repetindo, é Batista, né? o Deus Presente, de Carson. Calvinista, mais equilibrado. Esse livro ele nem trata, eu acho, a respeito desse assunto, não lembro, eu acho que não. Mas se tratar de maneira muito leve e é recomendado, sim. O próprio Marcelo citou, eu acho que é essencial para o assembleano a teologia sistemática do Stanley Horton. Ela também não é difícil. É uma teologia sistemática muito boa e especialmente o primeiro capítulo ali, o pentecostal tinha que olhar para a história do desenvolvimento da teologia pentecostal, é muito interessante. O capítulo sobre o Espírito Santo, o capítulo sobre dons espirituais, fruto do Espírito. Então, vale muito a pena ter esse livro na biblioteca, para consultar de vez em quando. E outro, também pensando em pentecostalismo, é que agora, não sei se eu vou achar fácil aqui, mas é Verdades Pentecostais do Antônio Gilberto. Vale muito a pena também. É um livro pequeno, fino, dá para ler em 2 dias, mas é impressionante o conteúdo do livro, o número de informações que nós temos a respeito daquilo que nós cremos, a respeito sobre os dons espirituais, sobre o papel do Espírito Santo. Muito bom esse livro, Verdades Pentecostais. Queria deixar esses 3 aí como recomendação. Que maravilha. Aproveitando, eu queria indicar 2.
Verdades Centrais da Fé Cristã, Cláudio Honor de Andrade. Muito bom. Bacana. Li, Foi reli tempo- ele já umas 10 vezes. E o outro é Doutrinas Bíblicas, Os Fundamentos da Nossa Fé, de William Mason e Stanley Wharton. Excelente também. Esse livro do William Misens e o Stanley Horton, ele é muito interessante porque é um comentário da Confissão de Fé das Assembleias de Deus. Então, aí é um resumão do que um assembleano crê. Olha só aqui. Então, vale muito a pena. São 16 pontos que eles comentam um documento que é chamado Verdades Fundamentais, que é um resumo das doutrinas que o assembleano crê. É que aí são 16 pontos porque eles pegam a versão americana. No nosso caso, são 14 pontos, porque aí eles dividem aí, especialmente a questão da escatologia de maneira mais detalhada, né? Mas vale muito a pena também esse livro. Que maravilha. Gutierrez, então eu queria agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu vasto conhecimento e pelo exemplo que você está nos dando que é possível ser jovem e ser um verdadeiro estudioso da Palavra de Deus. Então, sim, eu quero te agradecer de maneira tremenda e estarei orando pela sua vida, pelo seu ministério da palavra. E eu acho que no mais seria só. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Podem contar comigo aí, viu? Pode me chamar. Com o Skype dá pra gente fazer muita coisa. Amém. Viva a tecnologia. Viva. Um abraço, pessoal. Abraço. Outro, amém.